tô aqui para bater um papo com vocês. Acharam que eu não ia aparecer? Tava aqui assistindo esse jogão aqui, ó, na Libertadores, e eu acho que eu tenho aqui até um desabafo a fazer. Depois de assistir um jogo, para mim, foi um jogo com cara de final de Copa Libertadores. A partida que o Botafogo e o Palmeiras protagonizaram agora na Libertadores é digna de aplauso, viu? Principalmente pelo momento do Botafogo, né? Então, eu quero trazer isso para o que a gente está vivendo hoje. Então, um bate-papo aqui, ó, 777 é meu ovo. Quantas vezes eu falei isso aqui antes da gente ser vendido, né? E olha o Botafogo. O Botafogo, até um dia desse, era um time ferrado. Igual a gente, na Série B, cheio de dívida. Conseguiu organizar uma SAF sem atropelo, sem sacanagem, sem pilantragem em conselho, como fizeram no Conselho Deliberativo do Vasco, né? Sem presidente com dinheiro, com grana para receber, a coisa mais imunda e indecente que pode rolar, né? Que é a intenção do presidente era vender para pegar a grana dele, sem um político, né? Citado em esquema de corrupção e um monte de coisa podre, lixo. Tava hoje no restaurante da Almirante almoçando, jantando, como se não tivesse feito absolutamente nada com o Vasco. Cadê a organizada? Cadê os influenciadores? Cadê a galera que dava voz para esse cara, esse cidadão? Né? Grande Osório, que não saía de canal de Vasco, agora sumiu. Né? Então, assim, o Botafogo é vendido para o John Textor, que resolve peitar as coisas erradas no futebol brasileiro, como a arbitragem da CBF, né? E essa atitude do John Textor, que inclusive virou CPI, falar nisso, cadê o presidente da CBF, dessa entidade podre, corrupta, que quando voltasse das Olimpíadas ia apontar o árbitro na CPI, né, Cajuru? Para o árbitro que aceitou propina, que é do Rio de Janeiro, estava no Rio de Janeiro, e aí chegou lá, desistiu e foi a CBF, contou todo o caso, e disseram que ele ia ser revelado quando o presidente, o baiano Edinardo, voltasse, né, das Olimpíadas. Voltou, ninguém falou absolutamente nada, né? Cadê o árbitro que aceitou aí propina e se arrependeu? Ninguém vai revelar mais nada? Deram um chá de sumiço no árbitro, nunca mais falou em CPI, enfim. John Textor peitou tudo isso. E o Botafogo hoje, com o time que montou, para desespero, agora jornalistas mulambo lá, o Mauro César desesperado, preocupado porque o Botafogo está fazendo dívida, terminou com um ano em déficit, nunca se preocupou com finanças quando o Flamengo era patrocinado por órgãos públicos, né? Nunca se preocupou com dinheiro imundo que entrou no Flamengo, que era dinheiro de estatais. Agora está preocupado que o Botafogo está contratando o fair play financeiro, diz o presidente do Flamengo, que as SAFs não estão tendo. Enfim, tá aí o Botafogo, se classifica na Libertadores jogando futebol, engoliu o Palmeiras dentro do seu estádio. Fez um primeiro tempo maravilhoso, meteu 2-0, quase tomou a virada, porque o técnico do Palmeiras lá deixou o Rony e o Estevão no banco, também foi burro pra caramba. Quando ele mexeu no time, o time quase virou, ainda virou no final, mas teve um gol ali que foi anulado. Por que eu tô falando, trazendo isso pra nossa realidade? As pessoas que fizeram a venda do Botafogo, embora seja contra ser vendido, fizeram da maneira correta. E hoje o Botafogo está colhendo, né, frutos desse trabalho, assim como o Bahia está fazendo. O Bahia está pagando toda a sua dívida primeiro e montou um time competitivo. Tá aí, quartas finais da Copa do Brasil, na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O Bahia está competindo, né? E o Vasco? E o nosso Vasco, que hoje fizeram festa aí, show, artistas, para comemorar o aniversário do Vasco. E toda a sacanagem que fizeram com o Vasco. Quem vai pagar? Quem vai pagar o nosso prejuízo? O Pedrinho agora dizendo que a 777 deixou um rombo de 170 milhões de reais. Agora apresentaram o balanço financeiro do Clube de Regatas Vasco da Gama na gestão Salgado e apareceu uma dívida de 200 milhões de reais. Uma dívida de 200 milhões, mais 170 deixada na SAF. Mais a grana
que a 777 não pagou da nossa dívida. É muita gente pilantra, é muita gente que não presta tomando conta do Vasco. Aí fica difícil, né, cara? Fica muito difícil. Eu tinha preparado aqui para falar do Verratti que já treinou, passou a semana sem treinar, agora voltou a treinar, vai estar à disposição para o jogo na segunda-feira. O Felipe Coutinho pode ser relacionado, está no final de uma transição, voltou já a treinar, a fazer trabalhos no campo, pode ser relacionado para o jogo na segunda, pode voltar para o primeiro jogo na Copa do Brasil. Saíram as datas da Copa do Brasil, o Vasco faz o primeiro jogo no dia 29/8, que acho que é uma quinta-feira, então joga segunda e na quinta, segunda brasileira, na quinta Copa do Brasil, pois domingo contra o Vitória no dia 11/9 contra o Atlético lá. Podia estar aqui falando de futebol, podia aqui estar falando, né, de contratações que a gente está precisando e não veio, mas estou aqui, né, assistindo uma partida dessa com um time que foi tocado por pessoas que não são pilantras, que não são desonestas, que não são safadas, como são as pessoas no Vasco. E eu quero saber quem vai pagar. Eu quero saber quem vai ser responsabilizado com toda essa dívida que o Vasco ficou, e só não vai estar na pior porque a liminar salvou o Vasco. Sim, a liminar salvou o Vasco. Você pode não gostar do Pedrinho, você pode não gostar do grupo dele, como eu não gosto, ou não confiar, mas a liminar salvou o Vasco. Porque hoje, tocado pela 777, com o Lúcio Barbosa saiu, porque o Pedrinho começou a tomar as atitudes depois que entrou a liminar. A Kátia dos Santos saiu também por causa da liminar. O CEO Lúcio Barbosa, o inútil Lúcio Barbosa, saiu por causa da liminar, e o o cara que veio lá, o diretor executivo, que veio de Minas Gerais, ele saiu porque mandaram embora o técnico Álvaro Pacheco. Porque ele achava que o técnico Álvaro Pacheco tinha que ter mais tempo. Então era para estar o Lúcio Barbosa, era para estar o executivo, que agora esqueci o nome, era para estar o Álvaro Pacheco, era para o Vasco estar na zona de rebaixamento, era para o Vasco estar eliminado da Copa do Brasil. A situação só não está pior porque o Pedrinho, com o seu entendimento de futebol e conhecimento de Vasco, tomou conta do departamento de futebol. O Vasco tem, se eu não me engano, 6% de possibilidade de cair para a segunda divisão. Está bem encaminhado para permanecer de novo na Série A. O Vasco tem uma quarta de final de Copa do Brasil, que se passar do Atlético Paranaense pode ir às semifinais da Copa do Brasil. Só que o Vasco tem um monte de problema de herança maldita deixada por esses satanás, por esses demônios que engessaram o clube com uma folha salarial de 16 milhões de reais e um time medíocre. A gente tem que ver um Botafogo voando em campo com um baita de um time que com certeza deve custar igual ou até menos do que o Vasco pagou no Léo Pelé, no Cleiton. O Cleiton, o time que vendeu ele pro Vasco, tentou pegar emprestado, quando viu o salário 7 vezes maior do que eles pagavam, ficaram assustados. Esse negócio feito pelo Alexandre Matos, esse negócio feito com empresários que usaram dessa situação para roubar o Vasco, para sacanear o clube, para sacanear a SAF. Tudo errado. Eu quero ver qual que vai ser a atitude para essas pessoas serem responsabilizadas. O Pedrinho falou que o departamento jurídico vai buscar uma maneira de responsabilizar o Salgado, de responsabilizar as pessoas que fizeram esse negócio com o Vasco. Eu quero só ver, Pedrinho. Eu quero só ver, tá bom? Um abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.